Eu que agradeço o convite. Boa noite a todos, então. Obrigado por estarem aqui nessa noite chuvosa, né? Não estava nem um pouco convidativo, não é verdade? Então, não se entusiasmem muito, Emanuel ali é só o genérico, nem 2 M's tem, né? Tá? Então não adianta vir com tanta expectativa. Muito bem. Eu vou convidar vocês para fazer uma viagem, junto comigo agora, nessa experiência. Mas não se preocupem, que é quase morte. Viu? Até porque eu não... ainda bem que é quase, porque eu não trouxe o desfibrilador. Tá bom? Então vamos lá. Pelo menos eu vou quase morrer hidratado aqui. 2 copos. Então vamos lá. Primeira coisa assim, que nós vamos falar. O que define morte do ponto de vista biológico, então? A gente está falando em morte e em desencarnação. São 2 coisas que ocorrem simultaneamente, mas uma diz respeito ao destino do espírito e a outra diz destino ao corpo biológico, né? E nós vamos fazer uma outra diferenciação, que, a meu ver, é muito importante, mesmo dentro do conceito de morte biológica, do que é morte da célula e o que é morte do corpo, do organismo como um todo. Isso a gente até para poder definir o que é quase morte, a gente tem que definir o que é morte. Quando a gente pergunta assim, o que é o contrário de morte, o que é a primeira coisa que vem na mente da gente? Não, pessoal, é nascimento. O nascimento começa, a vida começa com o nascimento e vai até a morte, e da morte para o renascimento, do nascimento para a morte, da morte para o renascimento. Vida é tudo, vida não termina, né? Então a morte, tanto o processo de nascimento, como aquele da chamada histogênese espiritual, que é quando o espírito chega no mundo espiritual também para a formação, a adaptação do perispírito àquela outra, a nova realidade, na verdade, a realidade última mesmo, ocorre também um processo ali, dentro do tecido perispiritual. A mesma coisa em relação ao nascimento e ao processo de desencarne, então, a morte do organismo biológico. E quando a morte, do ponto de vista biológico, ela não é um evento instantâneo. E é isso que eu quero abordar agora. É um processo. E esse processo ele se dá, do ponto de vista celular, desde o momento em que a gente está em formação. O corpo da gente. Pense como o corpo muda ao longo do tempo, desde que a gente é uma célula única, o nosso corpo, né, a nossa parte biológica, até o momento que a gente passa na infância, a idade adulta e a senilidade. Então, vem comigo para essa viagem aí. Então, vamos começar. A primeira coisa, assim, ó, que eu quero... Isso é muito interessante quando eu falo para um público não espírita, né? Para nós isso é mais ponto pacífico. Mas dentro da academia, vocês sabem que ainda, na academia de ciências, na universidade, ainda existe... ainda estão muito ligadas ao cientificismo materialista, né? Que é matéria de ideologia, né? De se acreditar que a ciência só pode ser materialista, o que é um equívoco do ponto de vista filosófico, né? Porque isso é baseado num pressuposto metafísico. Mas eu não vou ter tempo para abordar esse assunto nesse momento. Mas, de qualquer maneira, assim, ó, o Einstein já dizia que o senso comum é uma coleção de preconceitos adquiridos até a idade dos 18 anos. A gente fica com um monte de preconceitos. Então, isso aqui a gente tem que desmanchar na academia. Então, vamos lá. Vamos começar definindo primeiro o que é morte, para conseguir passar para o que é a experiência de quase morte, que é o quase morrer. E, a partir dessas 2 questões, a gente pode discutir assim, por que se considera, predominantemente ainda, nos centros acadêmicos, como a morte como uma secreção, como se fosse uma secreção do cérebro. Existe evidência a respeito disso? Não. Isso tudo, como eu disse, faz parte desse conjunto de preconceitos que se adquire dentro da universidade. Mas não tem nenhuma evidência disso, muito antes, pelo contrário, como a gente vai ver agora. E a experiência de quase morte é uma janela interessante para demonstrar que a mente e o cérebro são coisas que são independentes, mas interdependentes. Pelo menos na nossa condição de encarnados. Para um espírito desencarnado se manifestar nesse mundo, há necessidade de um cérebro? Sim. Senão não precisava médium, pessoal. Se manifestar espontaneamente. É sempre necessário o fluido do médium, que é uma característica biológica. Então, o cérebro, para a manifestação da mente no nosso mundo físico, há necessidade, sim, de um cérebro físico. Tá? Que é o cérebro médium. Mesmo que a pessoa se desconheça médium,
ela tem que estar presente para fornecer os fluidos necessários a isso. E a mediunidade é uma característica biológica. Ela independe do caráter, da moral, nada. Claro que quando a gente consegue associar as duas coisas, porque ela é inata. Tem pessoas que são médiums e nunca ouviram falar em espiritismo, porque é uma condição biológica, certo? Muito bem. Então, a experiência de quase morte, ela pode servir, sim, como modelo para o estudo dessas relações mente-cérebro, num modelo chamado modelo não reducionista. O que é esse reducionismo que eu me refiro ali? O reducionismo é a tentativa de explicar a realidade última a partir da redução a uma substância única e comum, que seria a matéria. Esse é o chamado reducionismo materialista. É uma forma de monismo, né? Existe uma maneira de encarar a realidade, que é a maneira dualista, dualismo de substância, que diz que existe um elemento mental, que é irredutível, e o elemento material, que também é irredutível. E ainda um modelo monista, que é totalmente idealista, que diz que tudo é mente, no final das contas. O que nós vamos abordar aqui? Como que a mente não deve ser reduzida a simplesmente como se fosse uma secreção do cérebro. Então, assim, ó, só para ter uma ideia, eu coloquei alguns números ali aproximados. Desde o momento que a gente está nascendo, como eu falei antes, a gente está produzindo células estão nascendo e células estão morrendo. Se você pegar uma pessoa de 95 anos agora, a pele dela é nova ou é velha? Bem novinha, pessoal. A matriz está estragada, mas pelo tempo, né? Porque a gente tem uma programação que é justamente para viver a encarnação, mas a gente está sempre trocando. Aquilo não existe desde aquele momento. Aquela pele é totalmente reposta. Só que como a gente tem uma programação que é espaço-temporal, que é determinada por quem? Pelo perispírito. O corpo morfogenético é que determina isso desde a polaridade do embriãozinho. O que vai determinar que ali vai ser o dedão ou vai ser a orelha? Isso vai ser uma misturança, né? É justamente o molde perispiritual. Muito bem. Esse molde espiritual ele tem uma programação de vida que a gente pode, dependendo da nossa conduta, do nosso comportamento, abreviar. Né? Se a gente abusa da matéria, se a gente abusa dos prazeres, do sentido, a gente pode abreviar essa programação que é a programação perispiritual. Mas aquilo vai sempre sendo substituído. Todos os dias morrem muitas células no nosso corpo e nascem outras tantas. Mesmo quando a gente está na senilidade, na idade bem avançada, essas células continuam nascendo e morrendo. Então, assim, ó, durante a vida morrem cerca de 500 mil células por segundo. Por dia, quase 50 bilhões. O mesmo indivíduo ele tem uma profunda metamorfose. Então, o corpo do idoso ele não lembra em nada o corpo de um adulto, de uma criança ou de um recém-nascido que já foi. É só a gente pegar, que quando tem aquelas formaturas que pedem, leva uma fotinho de criança, a pessoa às vezes vem com uma foto de recém-nascido. Mas não dá para saber que... Claro que não dá, né? Porque o corpo do recém-nascido não lembra em nada o corpo que já foi, mas é a mesma pessoa que está ali. Né? Porque ela foi se modificando tanto. O que determina que é a mesma pessoa? O espírito, né? Não é o corpo, porque o corpo se transformou, ele sofreu uma metamorfose profunda ao longo da vida, pela experiência que a gente tem que passar. E o corpo ele troca várias vezes ao longo da vida, troca continuamente, a cada dia, a cada minuto, a cada segundo. Então, a todo momento, a gente está nascendo e morrendo. Nesse processo de nascimento e morte e renascimento. Isso é uma constante, até que se esgotam as capacidades do organismo e a gente entra num processo irreversível de morte biológica. Mas vejam só que interessante. Mesmo depois do desencarne, ainda existe vida biológica no corpo. Como assim? Se eu pegar, por exemplo, e exumar um cadáver, eu vou observar o crescimento dos cabelos e das unhas, o crescimento dos fâneros. O que denota isso? Atividade biológica. Existe ainda vitalidade ali, a vida, que essa vida não é determinada pelo espírito, mas pelo quê? Pelo fluido vital, que faz parte do fluido cósmico universal. Né? Uma característica do fluido não é o perispírito, é aquilo, só que aquelas células ali só vão produzindo fâneros, né? Então unhas, cabelos, etc. Se eu pegar células que foram doadas por pessoas, por exemplo, para um banco de células, como acontece em pesquisa em câncer, por exemplo. A gente tem hoje células chamadas células HeLa, que foram doadas por uma senhora chamada Henrietta Lacks, nos Estados Unidos, se não me engano, na década de 40, e estão vivas até hoje. Ela morreu naquela época. Né? Mas não é mais a Henrietta que está ali.
São células doadas por ela, que tendem à perpetuação, à imortalidade do ponto de vista biológico. Se eu pegar um órgão transplantado, são células de quem que estão ali? Do receptor ou do doador? Doador. O doador que faleceu delegou aquele órgão, por isso é que sempre existe uma tendência à rejeição. Ocorre uma tolerância imunológica depois. Mas aquele órgão que está ali, ele é formado por células do doador. E essas células vão mudando também. Mas por novas células geradas pelaquela matriz do próprio doador. Então o doador está vivo, o corpo dele naquelas células, no transplante de coração, no transplante de rim, etc. Células do doador. Gametas, que são células reprodutivas, por exemplo, o espermatozoide, que é o gameta masculino. A pessoa pode ter conservado gametas, congelado, a gente chama isso de criopreservação, e pode ter um filho mesmo depois de morto. Se esse espermatozoide fecundar, por exemplo, o paciente descobriu que tinha uma pessoa descobriu que tinha uma doença terminal, não tinha filho, nem da jovem, conservou esses espermatozoides. E a esposa depois, em função do grande amor que tinha, o sonho do casal, resolve ter um filho. O filho daquela pessoa que faleceu. É possível isso. Se consegue fazer por inseminação, usar esses espermatozoides que estão congelados mesmo depois da morte do organismo. Então vejam que é muito diferente a morte da célula da morte do organismo. Porque mesmo o organismo, depois que morreu, as células podem só continuar vivas aqui. O que mantém, então, essa continuidade do organismo? O que é a morte do organismo? Bom, esse conceito de morte ele foi evoluindo ao longo do tempo. Tudo isso para a gente chegar lá no que é quase morte. Viu quanta injeção de murcilha aqui para poder chegar lá, né? Porque a gente não entende bem o que é isso. Então, a morte, né, como eu disse antes, ela é um processo. Havia necessidade, no princípio, de grandes velórios. Por quê? Porque precisavam haver sinais indeléveis da morte. Porque não se tinha outro meio seguro para dizer que aquela pessoa tinha morrido mesmo. Então, quais são esses sinais indeléveis de morte? A rigidez cadavérica. Então, o corpo fica rígido. Se a pessoa morre de... Se essa pessoa te colocar uma atadura no pescoço para poder fechar a boca do falecido. Ou então os olhos abertos, assim. Tem que também fechar, porque tem a rigidez cadavérica característica. Mas isso não é imediato, isso é ao longo das horas. O que mais? A presença de livores. São aqueles líquidos que se acumulam na parte do decúbito. Quando a pessoa está deitada, por exemplo, morre deitada, os líquidos se acumulam aqui. O resfriamento do corpo. E depois, os sinais da putrefação que se dá ali, da decomposição do corpo. Então, aquele odor característico da decomposição, associado à presença de livores, a rigidez e o resfriamento, bom, são sinais pode enterrar. Exemplo, morreu. Mas, depois, isso foi evoluindo, com o conceito de parada respiratória, apneia, o descobrimento do sistema circulatório, então parou o coração, e etc. Mas aí eu coloco uma pergunta. O que indica que a pessoa morreu? É a parada do coração? Não é isso. Exatamente. É o encéfalo. Exatamente. Exatamente. Por quê? Porque o coração se tornou reanimável, ressuscitável. A gente chama de ressuscitação, porque a pessoa tinha perdido a vida ali, e ela pode ser reanimada, através, então, de compressões cardíacas externas e o uso de máquinas que restauram a corrente elétrica do coração e medicamentos para esse mesmo fim. Então, muitas vezes, e cada vez mais, se traz pessoas dessa quase morte aí, que é a parada cardíaca. Então, a gente teve que evoluir para aliás, o coração pode até ser substituído, não existe transplante de coração, né? Então, desde 1967, com Christian Barnard, na África do Sul, que foi o primeiro transplante de coração, a coisa só foi evoluindo nesse sentido. Então, não é o coração. O coração ele pode ser reanimado, sim, nas manobras de reanimação. Então, nós evoluímos para um outro conceito de morte, quando se compreendeu que esse processo se torna irreversível a partir da desorganização do centro que rege a harmonia entre os diversos órgãos e tecidos, que é o tronco cerebral. O que é esse tronco cerebral? É uma estrutura muito básica do sistema nervoso, não é nem mais básica que o cérebro, por isso que eu falei em morte encefálica. Sei que isso é uma coisa, é um detalhe. Pode ser um detalhe para o leigo, mas para quem vai fazer o geral é muito importante, porque são coisas diferentes. Porque o tronco cerebral é responsável por funções muito básicas como a respiração, como o controle da circulação e etc. Então, a partir disso, ainda hoje é irreversível. Esse conceito de morte parou o encéfalo, temos algumas horas
para aquelas células perderem a harmonia do conjunto, que podem ainda ser mantidas artificialmente por um período curto, porque essa é a janela até para a captação de órgãos para transplante, né? Entre a parada e a parada do coração. Muito bem, então vamos continuar aqui. Então definimos isso, a morte, então a partir da morte do tronco cerebral. Mas vejam então que morte celular, como a gente viu antes, é completamente diferente da morte do organismo como um todo, do ponto de vista biológico. Quando o organismo, quando morreu como um todo, aí sim o espírito se desliga dele. Mesmo que ainda haja atividade celular, mesmo que ainda o coração esteja batendo. Então, as células podem então permanecer viáveis, como a gente viu. A parada respiratória era sinônimo, passou para a parada cardíaca, que está dentro do conceito de morte clínica, mas com o advento de reanimação cardiorrespiratória bem-sucedida, se evoluiu para o conceito de morte encefálica. Ainda se continua morrendo, claro, de parada cardíaca. Por quê? Porque a parada cardíaca leva, se não tratada e se não revertida, à morte encefálica. Obviamente, por quê? Porque o coração é a bomba que leva sangue para o cérebro. O sistema circulatório está colapsado, não existe mais chance para o cérebro sobreviver, e ele em seguida. Só que ele é muito sensível, o encéfalo. 7 segundos sem circulação, a gente já perde a consciência. Pode ver, quando a pessoa se levanta abruptamente, tem aquele cintilar, que a gente chama de escotomas. E ele pode ter uma síncope, desmaiar, só pelo fato de se levantar abruptamente e cair a pressão por alguns segundos. Se a pessoa tem uma arritmia do batimento do coração e fica 7 segundos sem ter um batimento cardíaco, ela perde a consciência. Ela desliga ali. Isso acontece na parada cardíaca. Então, quero destacar antes da gente ir adiante, que a morte é um processo e não um evento isolado, como nós vimos. Começa a partir da desorganização de múltiplos sistemas e assim vai indo. Que na morte clínica há interrupção temporária da circulação sanguínea cerebral. Certo? Que a morte clínica depende da parada cardíaca. Então, os sistemas ficam temporariamente desligados ou fora da área de cobertura, o cérebro lá. Então, com a ausência... E a parada cardiorrespiratória, o PCR, que para o organismo ele significa o quê, então? Morte. Para a nossa programação biológica, parou o coração, parou de sangue para o cérebro, deu. Acabou. Só que aí, artificialmente, através então do advento dessas descobertas científicas, aí se reanima, bom, aí volta sangue para o cérebro, ele volta, opa, eu não morri ainda. Mas nessa janela é que ocorre a experiência de quase morte. Entre a morte clínica e antes da morte encefálica. Então, o indivíduo parou o coração e ele quase morreu. Na maior parte das vezes tem que haver parada cardíaca para isso, mas não necessariamente. Já vi que as chamadas experiências do medo da morte, por exemplo, a queda de uma grande altura, já pode acontecer. A pessoa, por exemplo, está escalando uma montanha e perdeu o controle e a morte parece inexorável. Ela pode ter uma experiência semelhante, ainda que não tenha parado o coração ainda. Tá? Então, na morte encefálica, o sistema integrador, por excelência, deixa de funcionar, não havendo mais, então, essa orquestração entre os diversos sistemas orgânicos. Aí é que ocorre a separação da consciência, ou do espírito. Então, agora nós vamos definir o objeto dessa nossa conversa hoje. O que é a experiência de quase-morte, propriamente? Olha só, a definição. Essa definição está numa revista médica bem importante, chamada Lancet, em 2001, a partir da publicação do maior estudo já feito sobre o assunto. Se acredita que a experiência de quase-morte, embora seja algo extraordinário, ou seja, nem todas as pessoas têm, ela ainda assim é bastante comum, considerando o número de pessoas que são reanimadas. Se acredita, então, que 25 milhões de pessoas já tiveram essa experiência. Não é pouquinho, né? Claro que se a gente for ver assim, são 12% das pessoas que têm uma parada que conseguem reanimação. A gente sabe que a chance de se ter uma ressuscitação bem-sucedida se dá quando a parada é intra-hospitalar. Porque, por exemplo, se alguém tem uma parada aqui, deixa eu até na madeira, se não tem um desfibrilador, dificilmente a gente consegue salvar, porque tu vai ficar comprando, tem que esperar chegar o SAMU, etc. Então, e tu não consegue manter, muitas vezes, a circulação adequada, a oxigenação adequada do tecido. Tem uma grande chance de não ter êxito. É por isso que hoje se recomenda que estádios de futebol, por exemplo, tenham um desfibrilador, etc., locais com muito público. Para se poder. Mas não adianta ter o desfibrilador, não tem ninguém treinado, né, para saber usar. Né? Não vai dar choque ali, doidado nas perguntas, sem saber o quê.
Eu só tropecei e está tomando choque lá no peito. Então, tem que saber que precisa mesmo daquilo. Muito bem. Então, vamos definir a EQM. A EQM, então, a experiência de quase morte. Olha só, é uma extraordinária experiência consciente que ocorre em situações de séria ameaça à vida ou mesmo durante a morte clínica. A morte clínica, como nós vimos antes, é quando ocorre a parada cardíaca. Em que ocorrem pensamentos claros, lúcidos, bem estruturados, acompanhados de uma percepção extrasensorial. Por que essa percepção é extrasensorial? Porque os sentidos estão todos ali sem funcionamento. Justamente para o cérebro não estar funcionando, os olhos não estão funcionando e tudo que está conectado a ele. Porque o cérebro ele atua como um filtro dessas sensações. Os nossos olhos, por exemplo, só podem enxergar uma faixa de comprimento de onda, que é de 400 a 700 nanômetros, mais ou menos. O resto, tudo, a gente não enxerga. A gente não enxerga. Alguém tem poder de enxergar raio-x aqui, além do super-homem? Então, a gente não enxerga raios, a gente não enxerga onda de rádio, a gente não enxerga onda de TV, precisa de um aparelho, não enxerga radiação, precisa de um contador Geiger, etc. Tá? Então, esses sentidos estão todos conectados ao encéfalo. O encéfalo parou de funcionar, os sentidos param de funcionar. Então, essa percepção passa a não depender dos sentidos. Como é que a gente percebe isso, então, com quem? Com a mente. Através do perispírito se dá essa percepção. Só que aí nem sempre a gente vai conseguir trazer isso para quando a gente volta para o corpo, conseguir lembrar, porque isso depende da integridade das estruturas cerebrais, obviamente. Porque lembra que a gente falou no início, para a manifestação nesse mundo é preciso sempre um contato com o cérebro. Mas, então, a mesma coisa se dá no sonho, às vezes a gente não consegue lembrar, e na emancipação da alma de outras formas. A experiência de quase morte não é uma experiência de emancipação da alma. Muito bem. Outra coisa interessante, a atenção e memória dos momentos específicos da parada. Se a memória fosse um atributo do cérebro, o armazenamento, não as condições para que se deem o upload e o download de informação, assim, comparando com o computador. Se a memória estivesse armazenada no cérebro, a gente não poderia ter uma experiência enquanto o cérebro não está funcionando. Então, a gente fala de memória extracerebral. Onde é que fica a memória extracerebral? Onde é que fica arquivada? No perispírito, naquele nosso ser transpessoal. Certo? Aquele que forma várias personalidades ao longo das sucessivas encarnações. Ali que está a memória. E isso se dá, então, quando os sistemas cardiocirculatório e respiratório estão seriamente comprometidos e o indivíduo encontra-se o quê? Clinicamente inconsciente. Então, ele está inconsciente, mas está tendo consciência de tudo aquilo. Tem consciência clínica. As pessoas não veem que ele está inconsciente. Isso pode acontecer em outras situações, né? Sabia que tem um estudo que foi feito com pessoas que estão em vida vegetativa e que não se comunicavam em nada com outras pessoas, mas que fizeram um exame chamado ressonância funcional, em que foram feitas perguntas para essas pessoas e o cérebro delas respondeu. Quer dizer que ela estava percebendo o ambiente, embora não tivesse nenhum tipo de manifestação motora. Mas estava percebendo o ambiente. Mas vamos lá. A incidência é crescente, por quê? Porque está cada vez se conseguindo reanimar mais gente com sucesso. Então, se acredita que a prevalência seja em torno de 12% das reanimações. De acordo com esse estudo holandês que eu falei antes. Quais são as características dessa experiência? Ela ocorre assim, em adultos, crianças, em qualquer momento da história. Ela não importa se a pessoa tem um sistema de crenças que é espiritualista ou ateísta, né? Se ela é cristã, se ela é budista, pouco importa. Como é que a gente sabe isso? Através, principalmente, do chamado estudo holandês, em que avaliou as pessoas, 344 pessoas, se não me engano, que tiveram experiência de quase morte, e as características chamadas demográficas dessas pessoas, e não viu diferença entre elas. Não é, então, esse background cultural que determina se a pessoa terá ou não a experiência com todo o colorido que ela tem. Então, o que caracteriza essa experiência? É a visão de um túnel com a presença de uma luz intensa. Né? E a revisão panorâmica da vida, você vê a vida de uma única maneira, assim, isso é dissociado do tempo, porque aquilo poderá durar segundos, mas parece uma eternidade, porque é fora do tempo aquilo. E aí, olha que interessante sobre a revisão panorâmica da vida. Ela ocorre do ponto de vista emocional,
no lugar do outro. Então, por exemplo, todo o amor que eu produzi no mundo, eu sinto de volta na revisão da vida. Tudo que a outra pessoa sentiu, eu estou sentindo no lugar dela. E tudo que eu fiz de mal, eu sinto da mesma maneira também. Porque quando a gente desencarna, Deus nos ama de qualquer maneira, não importa o que a gente tenha feito. É como um pai que o filho faz uma coisa errada e vai lá e dá um abraço no pai, porque Deus sempre nos ama. Sempre nos ama, não importa. Ele só sabe que nós somos crianças espirituais. O que acontece, então? Por que a gente entra em culpa e vai para o umbral psicológico? O que acontece? É porque Deus me ama tanto, incondicionalmente, ou seja, Ele não me condiciona nem ao meu comportamento. Como eu fui capaz de ter tanto desamor? Aí tu mergulha na depressão, que é o umbral. Você lembra aquela cena do filme Nosso Lar? Estou falando agora no final, não no livro, mas porque no filme isso é bem claro. Quando André Luiz desencarna, ele chega no mundo espiritual e tem os muros ali. Então a primeira sensação é que beleza. Em seguida, ele cai no umbral, porque daí ele se dá conta que, apesar de todo o amor que estava esperando ele, que tinha alguns desajustes com a própria consciência que ele tinha que fazer. Né? Então, essa revisão panorâmica da vida não é uma coisa espírita que eu estou dizendo para vocês. Mas olha como são conceitos que se fecham exatamente. Né? A pessoa tem uma revisão da vida. E esse conceito de luz no final do túnel é uma coisa universal, né, gente? Todo mundo fala assim, quando o Brasil agora parece bem sem esperança, o mundo e tal, a gente diz, não, mas tem uma luz no final do túnel. Né? E tem a esperança depois da morte. A luz no final do túnel é a esperança depois da morte. E a pessoa vê isso aí e se comunica com a luz. Contanto que essa luz não seja um trem, no final do túnel, a luz, é o trem, passa por isso. Aí tá bom, né? Certo? E olha só que coisa interessante isso. Ó. Isso aí é um cardiologista relatando a experiência de 344 pessoas. E outros depois. Encontro com parentes e amigos mortos. Então, tu vai passando por fase. Né? O Bruce Grayson, que é um cientista da Universidade de Virgínia, ele fez uma escala disso. E ele era um discípulo do Raymond Moon Jr., que escreveu, em 1973, um livro seminal sobre a experiência de quase morte, chamado Vida Depois da Vida. Não sei se alguém já ouviu falar ou já leu esse livro. Né? Então, porque ele entrevistou pessoas, ele era um psiquiatra e filósofo, que não é, porque ele está encarnado, se não me engano. E ele entrevistou uma série de pessoas com experiência de quase morte e teve a coragem de publicar isso num ambiente ainda totalmente hostil dentro da universidade. E Bruce Grayson seguiu os passos dele, né, dentro da universidade. Então, esse encontro com parentes mortos é muito interessante porque, mesmo quando a pessoa não sabe que a pessoa tinha morrido, ela encontra ela. Tem relatos, por exemplo, do sujeito teve experiência e encontra o pai, a mãe, o avô e tal, e olha para o irmão, o que está fazendo aqui? O irmão ali. Né? Aí ele volta da experiência, meio confuso com aquela ideia, que ele estava lá. Eu digo, não, meu irmão só pode... E aí descobre que o irmão tinha morrido. E ele não sabia. Né? Mostrando, então, que mesmo quando a pessoa não é uma ideia sugerida, crianças que ainda não tiveram o contato com a morte, quando tem essa experiência, às vezes encontram os avós nessa experiência e não sabem que são os avós, porque não os conheceram. E depois, olhando fotos antigas, foi essa pessoa que eu encontrei. Os avós. Só que parecia mais nova. Parecia com uma saúde melhor do que aqui. E isso por quê? Porque é o nosso corpo perispiritual que não tem a idade do corpo físico, não tem a saúde do corpo físico. Se a pessoa está bem, aquele corpo espiritual está muito bem também. Até mesmo acontece com animaizinhos de estimação, que às vezes a criança pode ter recém-desencarnado, como é muito pouco tempo que fica na erreticidade, é pouco tempo, mas às vezes isso acontece também, embora seja mais incomum. A maior parte das vezes, as experiências são extremamente prazerosas. E aí poderia se perguntar assim, isso não poderia induzir até o suicídio, né? Sabe que não? Olha que interessante. Quando uma pessoa tem uma EQM a partir de uma tentativa de suicídio, normalmente ela não tenta de novo.
porque ela ressignifica a vida, que é aquela pessoa que tenta o suicídio porque não vê mais esperança em nada e tudo mais. Então ela vê, olha o que me aguarda. Só que ao mesmo tempo fica com um sentimento nostálgico, uma melancolia, porque aquilo foi tão intenso que a pessoa fica com saudade daquilo. Então ela se esforça ao longo da vida para que aquilo, quando chegar a vez daquilo acontecer de verdade, como se fosse uma advertência. Viva direito essa tua oportunidade aqui. Porque o que vai te esperar é amor. Então procura não mergulhar em culpa, em ressentimento, vive bem o presente. Que sempre o que nos espera é amor. Vamos lá. Então, o Bruce Grayson, aquele sujeito que eu falei antes, ele compilou uma escala que foi evoluindo ao longo do tempo. Então, assim, ó, que tem vários elementos que se repetem. Não importa se essa experiência se dá na China, na Nova Zelândia, no Brasil. Não importa, porque sempre esses elementos eles se repetem, que são a consciência de estar morto. A pessoa chega assim, olha o próprio corpo, na experiência fora do corpo, eu destaquei ali, eu vou explicar porquê, e diz, olha, morri. Mas não dói. Né? Tá tudo bem. Que dói é se ela volta para o corpo, aí que normalmente ela descreve a dor. Está toda quebrada ali, com choque, fratura de costela, tudo, e não dói nada. Sente bem, se sente livre. Né? Porque a dor é do corpo só. A dor não é do espírito. A dor do espírito ela é o quê? Ela é moral. Ela não é dor física. Então ela observa, então ela tem a consciência de estar morto. O Lars Grael, quando teve aquele acidente no Yacht Clube do Espírito Santo, em que teve a amputação por uma lancha, ele perdeu a perna ali, ele cortou vasos importantes, femorais ali. Né? Então ele foi prontamente, ele só foi ressuscitado porque tinha no Yacht Clube tinha lá os paramédicos, tudo, ambulância, médico, tudo que resgataram imediatamente, fizeram um torniquete, manobra de reanimação, e ele saiu do corpo. Ele descreve, se vocês procurarem na internet, tem ele descrevendo a experiência. Ele dizia que é um cara agnóstico, né? Começou a acreditar em vida depois da morte, porque ele viu tudo lá de cima. E a posição relatada é a seguinte, ó, é de cima. E vocês vão ver qual é a importância disso. Porque tem estudos que estão correndo hoje em dia que tentam avaliar isso. Essa perspectiva da chamada experiência fora do corpo. Então, por que a experiência fora do corpo é importante? Porque tudo isso aqui, ó, que a gente está vendo agora, é uma experiência em primeira pessoa, uma experiência subjetiva, que não tem como ser testemunhada. Não tem como outra pessoa dizer que tu encontrou parente morto. Ou que tu viu uma luz, ou que tu viu isso e aquilo, que tu viu seres de luz, etc. Agora, a experiência fora do corpo. Sim, por quê? Porque nessa parte da experiência, tu está tendo contato com o mundo exterior. E tu pode ter testemunhas daquilo que aconteceu. Por exemplo, existe o caso das dentaduras que foi publicado no Lancet. Alguém já ouviu falar nesse caso aí? O caso das dentaduras é o seguinte, está na revista médica, importante, talvez uma das mais importantes, se não a mais importante revista médica do mundo. Um homem com 48 anos, se não me engano, teve um infarto do coração e chegou desacordado, inconsciente, na emergência, levado por familiares. Lá ele recebeu um tubo na garganta, na traqueia, e manobras de reanimação que estavam executadas, começaram a ser executadas e desfibrilaram ele. Conseguiram reverter a parada e o transportaram para a UTI. Quando chegou mais ou menos uma semana, ele teve alta. Voltando para o quarto, uma enfermeira foi se apresentar para ele. Disse assim, eu sou a fulana de tal. Não, senhora, não precisa se apresentar, eu já a conheço, a senhora que me atendeu quando eu cheguei ao hospital. E ela disse, o senhor... Não, mas não pode, o senhor chegou inconsciente aqui. Não, mas eu lhe vi de cima. De cima? Sim, fora do corpo. E, aliás, a senhora retirou as minhas dentaduras para que colocasse aquele tubo e colocou na segunda gaveta do carrinho de parada, onde está o desfibrilador. E ela lembrou daquilo, foi lá na gaveta, estava as dentaduras do homem lá. E assim ela descreveu outras coisas. O jeito que as outras pessoas que estavam na cena e tudo mais. Em detalhes, isso está relatado, não é na Contigo, nem na Caras, é no Lancet. Tá? Então, tem documentos do hospital mostrando isso. Então, esse tipo de experiência, chamada experiência fora do corpo, fez com que, a partir disso, fossem gerados diversos estudos, levando a... tem alguma coisa aí. Sempre a universidade ela acabava olhando meio torto para a experiência de quase morte. Simplesmente porque ela não cabia no modelo explicativo que se tem dentro do materialismo.
Mas alguma coisa tem aí. Uma vez, quando o Van Lommel, o cardiologista esse que fez esse estudo, apresentou isso num congresso cheio, imagina um congresso internacional de cardiologia. Um monte de gente orgulhosa e arrogante também, né? No meio daquilo. Olhando assim, e aí ele mostra, fala isso aí, ele se levanta um cardiologista assim. Você é um charlatão. Eu, todos os meus anos trabalhando com cardiologia, nunca vi um caso desses. Aquele silêncio. De repente se levanta do outro lado. Eu sou o seu paciente, o outro cardiologista, e tive uma experiência dessas. Mas você seria a última pessoa que eu relataria, porque você não tem ouvidos para ouvir. Foi aquela coisa assim, né? Claro, pessoal, se o médico chega lá e diz, não, para com essas fantasias. O cara se sente inibido, ele já está fragilizado, porque teve a experiência. Como é que ele vai relatar uma coisa assim? É mesmo, né? Só falta eu dizer que eu vi unicórnios. Né? Então, fadas cintilantes e tal. Então, eu vou ficar quietinho, porque ele vai querer me internar. Então, não relata. Ele só vai relatar para aquele que tiver condições de ouvir. E o Van Lommel tinha isso. Embora ele tivesse, quando a gente lê um livro dele, que chama Consciência Após a Vida, que baseado nesses estudos que ele fez, é muito interessante a transformação que acontece na cabeça dele, porque ele era um sujeito materialista, agnóstico, ou ateísta até, e ele vai se transformando à medida que ele vai ouvindo esses relatos. É muito interessante. Até é muito bom que pessoas que não estejam comprometidas, por exemplo, um espírita, está cheio de viés, né? Ele vai tentar achar ali. Até é bom que esses estudos sejam feitos por pessoas que não têm comprometimento ideológico prévio. Então, assim, ó, além disso, emoções positivas, sensação de paz e amor incondicional, experiência fora do corpo, um deslocamento através desse túnel, que pode durar bastante tempo, porque isso independe do tempo que está acontecendo a reanimação. Não é experiência temporal terrena, né? A comunicação com a luz, observação de cores, uma paisagem celestial ou pastoril, que é o que se relata na maior parte das vezes. O que é isso? É um lugar, quando a experiência avança, normalmente com campos verdes, cheios de flores, o céu azul, um lugar belíssimo. Diz que quando o Steve Jobs, fundador da Apple, desencarnou, olhou aquele verde daquele campo e disse, estou no Windows. Lembra que tinha um protetor de tela? Caí no sistema operacional errado. Tá, desculpa, é piadinha. Então, só para não acordar o pessoal que estava dormindo. Então, assim, eles descrevem essa paisagem chamada paisagem celestial ou paisagem pastoril. Tem pessoa que fica angustiada quando eu fico caminhando assim, acha que eu vou cair do palco. Penso que eu tenho essa mania, né? Tem que ficar cuidando. Conto com os parentes mortos, conforme eu falei. E a revisão panorâmica da vida. Isso aqui, ó, que traz muito significado. Quando tu revisa a vida, tu revisa assim. O que eu fiz, né? E aí fica querendo voltar. A experiência está boa. Tá bom aqui, esse lugar. Mas se eu puder voltar, eu vou arrumar algumas coisinhas. Né? Então é isso que acontece. E a presença de uma fronteira, não necessariamente física. O que é essa fronteira? Uma fronteira psicológica, mental. Que essa fronteira é o seguinte, ó, se eu cruzar, porque normalmente tem lá algum ser luminoso que vai dizer, daqui tu não pode passar. Se tu passar, tu não volta. Aí eles começam a refletir naquilo e tal, porque foi dada uma chance de voltar. Sabe que isso é muito bacana? O Platão, em mais ou menos 450 a.C., escreveu um livro chamado A República. E lá ele relata, entre outras coisas, a história de que era um guerreiro. Ele morreu em campo de batalha. E ele foi dado como morto mesmo. Né? Só que ele não tinha morrido. Ele tinha tido uma EQM e numa época que não tinha reanimação. Né? Porque ele realmente voltou depois de uma experiência quase fatal. Isso pode acontecer em hemorragia profusa, assim, sangrar muito. E aí, então, ele voltou. E o que ele relatou? Ele sentiu aquilo como uma missão. Eu vou relatar o que acontece no outro lado. Então, ele disse que me foi permitido, na linguagem simbólica dele, não mergulhar no rio do esquecimento. E ele via também pessoas mergulhando no rim, o urologista aqui, eu só falo rim o dia todo, né? Aí, então, ele mergulhou no rio do esquecimento
e aí pegavam e nascia num corpo infantil. Tudo isso ele relatava. Olha a reencarnação ali, né? E ele, então, ele pôde pular do rio do aquecimento para voltar, porque ele tinha como missão lembrar que ele está na República, do Platão. 450 a.C. Muito antes, então, de 1857, o advento do Livro dos Espíritos, né, pessoal? Ele não tinha lido Kardec ainda, né? Você sabia disso. Tá? Então, assim, ó, então tem essa presença. E ele retornou e relatou isso que o Platão relata no livro. Olha só como é um negócio ancestral. Hieronymus Bosch, a ascensão ao império. Ascensão ao império parece coisa do Darth Vader, né? Então, ali, ó, a presença de um túnel com uma luz visível no fundo, as pessoas caminhando e sendo recolhidas por seres de luz, aqui, ó, representados por anjos. Porque tem que ter representação simbólica disso, que a pessoa não consegue traduzir em palavras aquilo que aconteceu, então ela usa símbolos. Tanto que, dependendo do substrato cultural da pessoa, ela pode relatar aqueles seres de luz de maneira diferente. Certo? Mas, de qualquer maneira, olha só a data disso. Entre 1450 e 1516. É aqui mesmo o controle. Então, se acredita que desde de povos tão antigos como humanoides, ainda não humanos, provavelmente, do gênero Homo ainda, que é o Homo de Neandertal, né? Homo neanderthalensis, né? Com escrituras rupestres que apareciam naquela época, já entre homens mesmo, Homo sapiens mesmo, que, se acredita, tenham convivido. Existem escrituras que sugerem EQMs. Em povos indígenas das Américas, no Egito Antigo, o Egito, quem lê aqui quem leu o Caminho da Luz aqui do Emmanuel, né, sabe como os egípcios tinham aquela saudade de capela, né? Então eles ficavam retratando a morte de diversas maneiras, aquela ligação com a morte, e relatam a experiência de quase morte. Os gregos, como eu falei antes, na República. Entre os celtas, muito interessante, entre o povo celta, que era um povo que acreditava na reencarnação, e que tinha uma ligação muito forte com a natureza. Povos orientais, ou seja, com um background religioso muito diferente do nosso, né? As religiões orientais, por exemplo, também relatam a experiência. Em povos isolados, como na Nova Zelândia, lá na Oceania. E, na atualidade, como foi o renascimento a partir dos estudos de Raymond Moody Jr., Bruce Grayson e, assim, muitos outros cientistas hoje. E de várias especialidades. Eu citei alguns aqui para dizer, ó, esse aqui é psiquiatra, filósofo, esse aqui é neuropsiquiatra, esse é pneumologista, doutor em biologia molecular, cardiologista, esse é oncologista, neurocientista, cardio, psicóloga, filósofo, anestesista. Né? O que um urologista está falando disso, às vezes, né? As pessoas dizem assim, quando eu falo isso em encontros médicos, né? Então eu digo só Freud explica isso. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, um dos casos eu relatei já, que é o caso das dentaduras aqui. Mas eu acho interessante citar, pelo menos, esse outro caso aqui. Ó. Isso, se vocês procurarem na internet, vocês encontram um documentário chamado O Dia que Eu Morri. Você não chegou a ver? Interessante, né? Então, assim, ó, foi um documentário feito pela BBC. Só que meio que sumiram com esse documentário aí. Não está no site da BBC, mas é da BBC. Foi feito por eles lá. Você acredita porque assim, a BBC é uma rede britânica e dentro da Grã-Bretanha, embora seja um país até confessional, não é um país laico, né? Como o Brasil, por exemplo, que é laico, lá eles são anglicanos, né? Eles separam muito assim ciência pelo secularismo de coisas, qualquer coisa que possa lembrar a religião, eles chamam de teorias de franja, ou fringe theories. Então, eu acredito que fizeram eles dar um jeito no documentário. Mas, como nada some da internet, se vocês procurarem direitinho, vocês vão encontrar e tem lá o documentário. Passou no Discovery Channel, na ocasião. Foi produzido pela BBC e passou lá. Mas tem também escrito isso na literatura, porque o Michael Sable, o cardiologista, ele relatou na literatura médica o caso de Pamela Reynolds. O Robert Spetzler, esse é um neurocirurgião muito conceituado nos Estados Unidos, porque ele se atreveu a fazer uma coisa que ninguém fazia naquela época, que era tirar a pessoa da cova mesmo. Como é que ele fazia isso, né? Ele, literalmente, casos complexos que não teriam solução, como o surgimento de aneurismas. Todo mundo já ouviu falar em aneurisma cerebral, né? Pois ele tratava esses aneurismas cerebrais, essa verdadeira bomba relógio, de locais extremamente delicados, como no caso dessa paciente que tinha um desses naquela estrutura vital que eu falei para vocês, que era o tronco cerebral. Responsável, então, pela vida biológica, né? Proteger a vida biológica.
E o que ele tinha que fazer para operar lá? Olha só que loucura que ele fazia. Ele tinha que instalar a circulação extracorpórea na pessoa, avisava antes, ó, você pode morrer da operação. E a pessoa arriscava fazer isso porque ia morrer de qualquer maneira, em qualquer momento. Então, o que ele fazia? Instalava uma circulação, uma máquina, coração-pulmão. No momento que chegava para ir operar ali o aneurisma mesmo, que é uma dilatação de um vaso sanguíneo, de uma artéria, ele tinha que cortar, desligar o coração e o pulmão. Como é que ele fazia isso? Ele parava o coração e resfriava o corpo. A nossa temperatura interna é 37 graus. Ele baixava a 18. Porque com a chamada hipotermia, diminui o nosso consumo de energia e os nossos órgãos ficam viáveis mais tempo. Certo? Então, que é assim que a gente pega uma termolar lá, coloca um órgão e pode transplantar. Até 24 horas depois do rim, por exemplo. Tem órgãos que são mais suscetíveis. Mas ele tinha, claro, pouquíssimo tempo para fazer isso, em torno de 20 minutos, antes que ocorressem lesões cerebrais irreversíveis. Então, ele parava, tinha que estar tudo certinho, era uma equipe enorme para fazer isso. Então, a circulação extracorpórea parava o coração, parava a máquina coração-pulmão, a pessoa resfriava a 18 graus, e aí o que ele fazia? Media a atividade do córtex cerebral com encefalograma e a atividade do tronco cerebral com um aparelho chamado potencial auditivo evocado, que faz um ruído enorme ali. Bom, com isso ele viu, desligou o cérebro, desligou o tronco cerebral, desligou o coração, desligou o pulmão, a pessoa está geladinha e não corre sangue nas veias. Ela está o quê? Está morta. Está resfriada, sem circulação, sem respiração e sem funcionamento cerebral detectável. E com essa pessoa assim, ele ia lá e operava o aneurisma. Aí depois ele ligava a máquina. E torcia para que ela religasse e tudo voltasse ao normal. Bom, o que aconteceu no caso da Pamela e outros casos também, mas o dela é o mais emblemático. Quando ela estava inconsciente e sem funcionamento cerebral, ou seja, mesmo que estruturas mais básicas como o tronco, ela teve a experiência consciente do período e viu tudo de fora e lembrou de tudo, detalhes da cirurgia que se deram naquele momento. Ela viu, inclusive, coisas que não podem ser frutos da imaginação. Ela viu alguém tocando piano na sala. Como uma sala de cirurgia? Podia estar achando, não, porque ele fazia cirurgia de epilepsia, de lobo temporal, e tinha um pianinho que estava coberto na hora da cirurgia. E alguém, numa hora ali, tocou uma música ali, que é a sala que ele usava para cirurgia de epilepsia. Então, e ela descreveu qual era a composição que ele estava tocando. Ela era cantora, a Pamela. Então ela sabia, aquilo chamou muita atenção porque ela é cantora, aquilo tocou ela. Ele descreveu como é que era o aparelho para abrir o cérebro, o diálogo entre os cirurgiões, entre a equipe que estava dissecando, o que deu um problema no aparelho, ela descreveu, e várias coisas que tem registro em prontuário. E eles ficaram assim, apavorados. Né? Não pode ser, isso é impossível. É impossível. Claro, dentro do modelo que o cérebro produz a mente, isso é impossível mesmo. Outro caso interessante é o do neurocirurgião da Harvard, que é um cara também bem assim, materialista também, que teve uma meningite muito grave por um coliforme fecal, uma Escherichia coli, que a gente chama. E ele escreveu um livro que chama Prova do Céu, porque ele teve uma EQM muito interessante, sem experiência fora do corpo. Isso deu um livro e ele se sentiu na missão, como ele voltou daquilo, de contar no meio científico que ele tinha passado. E mesmo ele tendo enfrentado muito preconceito, né? Porque imagina um neurocirurgião de Harvard, o centro da ciência materialista do mundo, assim, né? Ter que não, mas isso foi muito intenso, eu tenho que relatar isso. Muito bem. Tem muitos casos, né, pessoal? Mas eu quero mostrar, porque senão vai ter tempo de ver tudo. É um caso da infância. Isso é muito marcado, muito interessante. Olha só. O caso de um menino de 3 anos que ainda nem tem noção direito de morte e vida. Como é que ele explicava a experiência que ele teve? Fazendo desenhos. E eles relatam exatamente o que os adultos relatam. Mas sem ter essa ideia pré-concebida de que ia morrer, de maneira muito natural. Ele dizia, quando eu morri, assim espontaneamente, e relatava o caso. Então, ele descreveu as manobras de reanimação, reconheceu o desfibrilador, reconheceu o UTI, as pessoas que ajudaram ele, etc. E tinha um sentimento muito grande de gratidão. E não estava assustado com a experiência, porque ele disse que foi muito bem acolhido. Olha os desenhos do John. Então, aqui, ó, ele foi melhorando o desenho dele. Ó. Ele foi crescendo, mas o relato era o mesmo. Ó, um desenho infantil, bem infantil, obviamente. Olha ali, ó. Ele se olhando, ele ali se reconhecendo numa espécie de autoscopia, observando o próprio corpo. Mas ele não é o único caso.
São muitos casos que acontecem com crianças. Olha só, a menina feliz, porque a experiência é boa, olhando, na maior parte das vezes é boa, olhando as pessoas preocupadas, olha a expressão no desenho dela, tentando fazer que ela voltasse à vida. Pessoas muito preocupadas, uma criança morrendo, comprimindo o tórax dela. E aí ela lá, e ela lá em cima, seres de luz, que ela representou como anjos na linguagem infantil dela. Certo? Com os anjos com auréola, com coisa, porque era maneira de dizer, olha, eram coisas que não é desse mundo, gente. Olha esse outro caso. Poderíamos mostrar muitos casos. Esse aqui, ó, desenho de Andrew, da experiência que foi fora do corpo. Aqui, do Andrew, ele é levado por uma moça que mais tarde ele reconheceu ser sua avó. Porque ela estava com um aspecto, ela viu fotos mais jovens, era essa, mas essa é a tua avó mais jovem. Ela que levou em volitação a criança a conhecer os Campos Elíseos aqui, né? Do paraíso, né? Enquanto ela estava em experiência de quase morte. É muito forte isso, né? Em crianças, né? Relato em crianças. Muito bem. A EQM, além de ocorrer na infância, qualquer idade, ela é uma experiência universal. Ela ocorre, então, no Ocidente, como nós vimos antes, mas olha lá no Oriente, ó. Tem esse 81, aqui é Ing Chun, desculpe que eu não sei pronunciar isso aí. 81 sobreviventes de um terremoto, com um número grande de EQMs, ó. 40% tiveram EQMs. Comparando com o Ocidente, as mesmas características em relação ao gênero, idade, estado civil, nível educacional, ocupacional, personalidade, se houve ou não trauma cerebral, conhecimentos de EQMs, crença em espíritos fantasmas ou crença em Deus. Não importava em nada. Na Índia, a mesma coisa. Nos índios americanos, na Nova Zelândia, onde tem estudos também, a mesma coisa. Olha que legal isso aqui, ó. Cegos. Cegos têm experiência visual. Tá, mas a gente pode dizer, nunca enxergou essa vida. Né? Como é que a gente sabe? Ah, mas ele relata experiência visual. E não só isso. Aqueles que têm a visão muito rudimentar, foram quase, do ponto de vista legal, eles viram com mais nitidez de qualquer coisa mais nítida. Porque é a visão da mente. Que eles chamam, como em literatura inglesa, isso, de mind sight, ou visão da mente. Que nós, espíritos, podemos ter a visão do espírito, através do perispírito, a visão direta do fenômeno e não do órgão. Porque o cérebro, os órgãos, o órgão está estragado. É como o rádio fora de sintonia, mas o espírito não está, né? 21 casos em cegos, nesse estudo aqui, Ring e Cooper, com visão enquanto estavam em experiência fora do corpo, sendo que 14 eram cegos de nascença. 64 deles tinham a visão desses cegos de nascença. Outros não se sabe, se é porque não sabe o que é visão, porque eles relatam uma experiência muito rica. Ou se realmente não tiveram. Não vou falar isso aí, porque são as explicações científicas convencionais. Todas têm muitas falhas, eu vou só falar duas, que são muito absurdas. Assim. Normalmente, quando vai alguém que não está habituado com o tema e chama para falar na TV e diz assim, isso aí é porque faltou oxigênio no cérebro. Isso é um absurdo. Por que é um absurdo? Falta de oxigênio, que a gente chama de hipóxia, ela dá tudo menos bem-estar. A pessoa que está com falta de oxigênio se sente muito angustiada. Dá tudo menos pensamento lúcido e bem estruturado. A pessoa fica desorganizada mentalmente. Não tem registro de memória adequado. Não tem nada da fenomenologia da EQM. Outros disseram que a isquemia da retina, que é o fundo do olho, né? Não, isquemia da retina não dá, por causa da visão em túnel. Sim, mas e o resto todo da experiência? E mesmo assim, tu perde a consciência e tem no máximo, quando tem uma síncope, por exemplo, escotomas, que são aqueles cintilar. Mas não a visão de túnel com uma luz. Tem uma hipótese psicológica, então, que é mais ridícula ainda. Que diz assim, não, isso aí é que a pessoa está passando lá no túnel. E aí tem uma luz lá no fundo. Isso aí é o canal do parto, é a vagina. Está nascendo, está a lembrança. Você está passando lá e tem o foco do cirurgião lá no fundo. Hello, e a cesariana? Muitas pessoas que nasceram de cesariana ali, que tiveram experiência de quase morte, e outra explicação é estapafúrdia, né? Que seria uma lembrança do canal do parto. Quando não se tem uma explicação dentro do modelo, acaba assim, começando a se inventar coisas, assim, né? Muito bem. Os próximos slides são sobre isso, mas eu vou só pular isso.
Outra coisa, isso aqui eu vou falar, ó, intrusões do sonho. Ah, a pessoa está sonhando. Não, mas acontece o seguinte, ó, o eletroencefalograma da fase do sono paradoxal, o sono REM, que é aquele do movimento ocular rápido. A pessoa está sonhando, os olhinhos ficam assim, ó, né? Movimento, tem um relaxamento profundo e uma intensa atividade cerebral. Tensa atividade cerebral. Não tem atividade cerebral, porque quando tu fazem letras, as pessoas não têm. A linha é uma linha só. Tá? Então não pode ser isso aí. E assim sucessivamente. As evidências contrárias, as interpretações mecanicistas, vêm principalmente do estudo do estudo holandês, que é esse aqui, ó, que está publicado no Lancet. Que é um estudo com 344 pacientes. Também não vou entrar em detalhes, mas foi um estudo muito bem feito. Tanto que eles conseguiram publicar numa revista que normalmente não aceitaria esse tipo de estudo se ele não fosse o melhor, mais do que o impossível. Porque as pessoas que estavam julgando o trabalho olharam com muita desconfiança. Mas publicaram, porque era um estudo muito, muito, muito bem delineado, muito bem feito. Isso aqui é muito interessante, também não vou falar, mas que fala exatamente disso que eu falei antes, que existem efeitos sem explicação adequada pelas teorias materialistas da mente. Por exemplo, plasticidade dos neurônios, como é que eles se reorganizam, o efeito dos placebos, como é que uma medicação sem efeito provoca alterações mesmo, até cura no efeito placebo, se não é a mente que induz. Então, se existe efeito placebo, é porque a mente molda o corpo. Uma coisa diferente, não o corpo que molda a mente. Na verdade, é um caminho duplo aí, né? Meditação, habilidades psi, aquelas habilidades paranormais, experiência de quase morte, etc. Olha só esse caso aqui. Claro que isso aqui também saiu no Lancet. Ó. É um caso extremo disso. Ó. É uma criança que, aos 3 anos, ela tinha uma epilepsia intratável. Síndrome de Rasmussen, que chamam. O que acontecia? Essa pessoa ficava em status epiléticos, que a gente diz, em epilepsia sem parar, e ela ia morrer em decorrência disso. Então se tomou uma decisão drástica, que é tirar todo um lado do cérebro dela. Chama de hemisterectomia. Por isso o nome do artigo, metade do cérebro, half a brain. Porque seria a maneira, daí que disseram para os pais, ou ela vai morrer de qualquer jeito, ou ela vai ficar com sequelas horrorosas. Como ela está perdendo o hemisfério chamado dominante, o hemisfério esquerdo, ela vai perder aqui, ó, os movimentos do lado direito. Vai perder a capacidade de compreender palavras, de falar, que a gente chama de afasia. Vai ter cegueira, porque o córtex da visão, pelo menos parcial, vai estar afetado. E todas aquelas atividades ligadas ao cérebro. Não só isso não aconteceu por plasticidade, mostrando como o cérebro é plástico, sobretudo na infância, como essa criança não desenvolveu quase nenhuma sequela, ainda aprendeu 2 línguas, além da língua nativa. E olha, aprendeu turco e holandês, Deus o livre, né? Com 7 anos de idade. Aqui, ó. Opa, até me emocionei aqui. Então, aqui, ó, turco e holandês. E ela só tinha de sequela um leve espasmo do lado direito. Claro, isso não é regra, né? Não é pensar que todo mundo que vai ter AVC vai voltar ao normal. Mas se tem uma exceção à regra, é porque o cérebro é extremamente plástico, a mente. Vou pular isso aí também. Então, assim, ó, e essas explicações, elas são amparadas por neurocientistas célebres, como, por exemplo, o laureado com o Nobel, o professor Wilder Penfield, já falecido, que mapeou o cérebro e diz que a mente só pode ser algo à parte da ação neural reflexa. Embora o conteúdo da consciência dependa da atividade neural, a consciência por si só não. E ele não está sozinho nisso. Tento ignorar, dizendo que normalmente, como essas conclusões são mais tardiamente da vida, eles normalmente dizem o seguinte: está ficando senil, está pirando, está tendo demência senil. Outro Nobel para o neurociência, porque descobriu as sinapses, que são como os neurônios se comunicam uns com os outros. As mais fantásticas descobertas da medicina. Professor da Universidade de Belmar, australiano, John Leckless, diz que a mente estimula o cérebro para exercer funções espaço-temporais sobre o encéfalo. Olha o perispírito ali, né? Que funciona como um detector desses campos de influência. Numa linguagem dentro da ciência ortodoxa, né? Mas está falando disso. E assim sucessivamente, né, pessoal?
que é essa questão de campos morfogenéticos, como é que eles agem sobre o DNA, etc. Mas eu não vou com essa conversa para boi dormir agora. Falar para vocês, essas artes, coisas e tal. Mas isso aí. O mundo invisível ele sofreu descrédito durante muito tempo, né? Se falava, por exemplo, em comprimento... tudo que não se enxerga, por exemplo, as ondas eletromagnéticas que são invisíveis à visão humana. Microbiologia diziam que Pasteur era um doido varrido porque ele via micro-organismos. Organismos que não viu. Ninguém nunca tinha visto um, porque ele foi visto a primeira vez por Koch, Robert Koch, que descobriu o bacilo da tuberculose, o bacilo de Koch. Então, antes, era uma hipótese. Não, vai ver que existem seres que a gente não vê. Os espíritos de Pasteur. Quer dizer, seres que a gente não vê. A gente fala em infecções espirituais, inclusive. Então, que causavam as doenças infecciosas. Muito mais tarde é que isso foi reconhecido. Na França, hoje existe o Instituto Pasteur. Né? Em relação às grandes descobertas desse cientista. Inácio Semmelweis, dizia que tinha que lavar as mãos. Porque ele observou, foi um dos primeiros a fazer um estudo assim, de caso de observação, que aqueles partos que eram realizados por parteiras naquela época, as mulheres morriam menos de febre puerperal do que aquelas que eram submetidas a partos por médicos. Os médicos, né? Não, esse cara está maluco, está viajando. Mas como é que era que eles faziam parto? Eles não sabiam dos micro-organismos ainda. Eles pegavam, saíam de uma necropsia, porque eles tentavam entender o que acontecia, isso é legítimo, mas saíam com as mãos lá sujas e iam fazer um parto. Não lavavam as mãos. As parteiras já intuitivamente deixavam tudo meio limpo para as condições sanitárias da época. Então tinham menos infecção do que eles que vinham de um cadáver. E olha o que eles faziam ainda. Não sabiam da contagiosidade assim, das coisas. Eles dissecavam mulheres para entender por que ela morreu de febre puerperal e faziam um parto no outro. Eles iam transmitindo de uma para outra. Uma coisa que parece óbvio hoje levou esse homem ao hospício, porque diziam que ele estava louco, porque ele afrontou o poder temporal. Foi a cruz dele, né? A cicuta dele, que nem o Sócrates, e todos que enfrentam o poder do tempo. Mas ele estava convicto daquilo. E ele não se entregou e foi lá para o hospício, morreu no hospício. Não é fácil essa cruz, né? Esse mundo aqui. Física de partículas, aí, então tudo bem. Porque isso tudo depende desses conceitos, então, de materialismo científico, ou cientificismo materialista, que atribuem à ciência um caráter exclusivamente materialista. Então, o materialismo científico é isso aí, é a matéria de fé, pessoal, também. Ele não é menos científico que espiritual, entendeu? É que a pessoa acredita, tudo bem acreditar nisso. O problema é não reconhecer isso, que o cientificismo é uma carência ideológica. Que o materialismo, tudo bem ser materialismo, não tem problema nenhum. Só pode ser, mas reconhecer que isso não é verdade científica. Isso é uma tese para explicar a realidade última. Tá bem? Porque isso não é demonstrável. O Karl Popper, que é um filósofo da ciência muito importante, divisor de águas nesse sentido, ele falou em materialismo promissório. O que é isso? Quando se dizia assim, ó, na época do Popper, que trabalhava com o Joe Eccles e aqueles cientistas que eu mencionei, ele dizia assim, ó, o cérebro, ele produz a mente, ponto. Mas como, né? Por mágica e tal? Não. Daqui a pouquinho vão demonstrar isso. Só que isso daqui a pouquinho tem 300 anos já. Então, aquela história de robôs produzirem a mente e tal, isso aí, tudo pode até acontecer na visão deles, e que garante que não, né? De certa maneira. Mas isso é só uma promessa, é uma nota promissória, porque falava isso. Que não foi paga e não está sendo paga até hoje. Esse aqui é o materialismo promissório. E usam outros tipos de argumento que tem pouco valor também. Argumento ad hominem, por exemplo, que atacam a figura para que não conseguem enfrentar a ideia, né? Então criticam a pessoa. E existem outros estudos fabulosos sobre o assunto, eu citei alguns autores, e quero destacar, em especial, o chamado Projeto da Consciência Humana, que tem um estudo chamado AWARE, que quer dizer consciência em inglês. Por quê? Porque AWARE é um acrônimo para awareness, ou seja, consciência, durante a parada cardíaca. Eles usaram para definir isso. Porque eles criaram um estudo, o Sam Parner, que é o pesquisador principal nisso, em que colocaram imagens, voltavam para o teto, para demonstrar, naquele sentido que as pessoas diziam que viam a imagem do teto, né, viam o corpo do teto, com imagens que mudam, que tem um cronômetro, que ninguém tem acesso àquilo, e não consegue ver aquilo. Para ver se aquelas pessoas colocaram nas UTIs. Por quê? Nas UTIs é onde tem a maior chance de ter parada cardíaca, claro, estão muito graves ali, né? E que tem mais chance também de voltar, em tese.
Porque eles estão dentro da UTI, né? Se não voltar ali, né? Não é ali no parcão que vai voltar, né? Então, quer dizer que eles fizeram estudo em vários UTIs. Só que assim, ó, muita gente que vai para a UTI não sobrevive à parada, porque já está tão enfermo. Então precisa de muita UTI, muita gente. E outras, mesmo daqueles que têm parada, tem os que são reanimáveis ou não. E daqueles que reanimam, só 12 em 100 é que lembram. Que tem EQM. Então precisa de muita gente. Então eles fizeram um estudo chamado um estudo multicêntrico, internacional. Que é isso aqui que eu vou mostrar. Ó. Tá, antes da gente voltar, eu vou mostrar há pouco. Mas tem outros interessantes, ó, que compararam o relato com a pena sartória ali, de EQM com quem não teve. E pediu para as pessoas relatarem as manobras de reanimação e outras coisas médicas. As pessoas que tiveram EQM não erraram uma vírgula do que elas estavam vendo, de acordo com o que estava escrito em prontuário e tudo mais. As pessoas que inventaram a descrição erraram tudo, ou quase tudo. Isso para que ela atribuiu? A experiência real, ela realmente viu aqui. Foi a tese de doutorado dela, uma enfermeira. Esse aqui é muito bacana, esse estudo saiu na PLOS One 2013, uma revista muito boa, em que comparou as memórias dessas pessoas. Esse estudo assim, ó, pegou a memória-alvo, que era a memória da EQM, e comparou com outras memórias, memória da infância, etc. O que se viu? Vou resumir. Se viu que as memórias das EQMs não só eram reais, como elas eram ultra-reais. Porque elas tinham mais precisão do que as melhores memórias que as pessoas tinham. E eram mais significativas do ponto de vista emocional e mais se repetiam sem falhas. Deixando com que a possibilidade de fantasia fosse muito remota. Não era uma coisa fantasiada, mas era uma coisa... Eles compararam tanto com memórias falsas como memórias verdadeiras. Muito bacana esse estudo. E aí, então, o AWARE que eu falei, que eu deixei para depois para dar um suspensezinho aí. Tá? Então, um estudo que envolveu a primeira fase, agora está na segunda fase já foi publicado. 18 hospitais no Reino Unido, 2 nos Estados Unidos, 1 na França, 1 na Áustria e 1 no Brasil, em Juiz de Fora. Vamos lá. Esse é o Sam Parnia, que é o investigador principal, que conseguiu financiamento para isso a partir de vários estudos que ele fez. Porque assim, ó, ninguém queria financiar o Sam Parnia. Porque o negócio não tem farmácia por trás, né? É uma coisa assim, entendeu? Tu não vai vender remédio, tu não vai fazer nada, só vai dizer que a consciência... Ainda mais vai afrontar e tá louco, cara. Dizer que a mente não... Tá, como é que eu vou pagar para te dizer uma bobagem dessa? Então imagina o esforço. Ele teve que fazer muitos estudos pequenos para mostrar que... E o troço é tão importante, e olha só. Ui, ai, ai. Eu fui adiante, ó. Olha a cortina ali, ó. As Nações Unidas. O lançamento foi das Nações Unidas. Depois que ele conseguiu. Lá na ONU, em Nova York. Ele é um britânico, né? Hoje ele está radicado nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos eles compram essas ideias. Então vamos lá, vamos fazer. E junto se associou com o Reino Unido e foram fazer. E olha só que interessante. Então tem nos webcasts da ONU, se for a palestra inaugural dele, que é maravilhosa. Vamos lá. Tem um site sobre isso. Esse aqui é o Van Lommel. Ele já esteve no Brasil. Ele esteve no Medinesp, em Goiânia, ano passado, que é o Congresso Médico Espírita. O Van Lommel é uma palestra maravilhosa. É o cardiologista que fez o estudo holandês esse. Foi convidado e veio. Nós tivemos a oportunidade de encontrá-lo. Maravilhoso foi realmente a palestra dele. É um cara, não é espírita, viu? Mas tudo é convergente. Muito interessante. E esse aqui saiu na Resuscitation, uma revista médica sobre reanimação cardiorrespiratória. Não é uma revista de ressuscitação, assim. Não, é uma revista religiosa. E aqui, ó, o nome do estudo que eu falei, ó. Consciência durante a ressuscitação, estudo prospectivo, vários atores mundiais. Essa é a primeira fase, está em curso outro. Embora ninguém tenha lido a placa na primeira fase, porque acredita que foi um número insuficiente, os relatos foram impressionantes. Então, as pessoas, aqui ele diz como é que é o estudo. Desculpa que está em inglês, porque o estudo é em inglês, eu não tive tempo de traduzir. Mas só copiei e colei do próprio estudo. Mas aqui, ó, isso aqui não interessa. Mas aqui ele relata casos no estudo também, ó. Casos assim que a pessoa descreve tudo, ó. Quando estava falando com a enfermeira, lembra de tudo, lembra de ter visto, lembra da calvície do médico. Aquele era calvo, eu nem via, porque era que nem a minha calvície aqui, ó, que só dava para ver de cima, assim. Eu acho que só dá a ver de cima, né? Que eu estou andando de costas, todo mundo vendo. Não, mas assim, ele descreveu características físicas, do jeito que estavam, a corrente e tal, etc. Está nesse estudo aí. Muito bacana. Estudo prospectivo.
Tá? As visões no leito de morte também são muito parecidas com aquelas pessoas que morrem de morte terminal, de doenças terminais, nos hóspices. O Peter Fenwick que escreveu um livro que chama Arte de Morrer. Muito legal. Escrito com pessoas que vivem em hóspices. Na Inglaterra é um jeito que pessoas que têm doenças terminais de receberem cuidados paliativos e têm acesso à família. Eles precisam de toda assistência, de nutrição, de tudo mais, mas não estão trancados numa UTI. Então ele estudou várias pessoas. Eu deixei uma frase muito interessante do Thomas Edison, quando, pouquinho antes de morrer, ele disse: "Uau, como é bonito lá", já tendo aquela visão no leito de morte. Né? Quando vê os parentes mortos e tudo mais. Aqui, vários livros têm sido publicados sobre o assunto, a maior parte ainda em língua inglesa, mas estão surgindo as coisas aí. E artigos, e documentários, etc. Cada vez mais. A Vida Depois da Vida é um livro muito interessante de se ler também. Então, assim, para concluir, existem várias implicações na teoria do conhecimento, em epistemologia, né, com isso aí. E que depende de vencer os preconceitos científicos, né, até que seja aceito como um modelo predominante. E que existem fatos que são negligenciados por não atenderem ao modelo que foi construído previamente. Então deixa de se investigar. É como a gente negar que existe trovão e raio porque não consegue explicá-lo, ou porque tem só uma explicação sobrenatural para isso. Aliás, o nome sobrenatural é uma coisa que tenta desqualificar um fenômeno, porque não existe nada sobrenatural, porque tudo na natureza está. Não é? Então tudo está na natureza. O que não se conhece, às vezes, é a explicação para o fenômeno, ou paranormal, que não é normal. Não, é normal e é natural. Só não se tem ainda a explicação dentro do modelo. Então, se prefere negar o fenômeno do que tentar explicá-lo, porque ele não cabe dentro do modelo pré-estabelecido. Então, se pode dizer que a consciência, do ponto de vista da ciência acadêmica, ela está num estágio que não tem modelo ainda, que é pré-paradigmático, e não daquele falso modelo que diz que ele é um produto do cérebro. Não se pode dizer isso. E está evoluindo para esse conceito que nós, como espíritas, já sabemos, porque nós tivemos acesso a revelação espírita. E a revelação espírita por outros meios, igualmente científicos, porque a doutrina ela é ciência, é filosofia e é moral, religiosa também. Não religião no sentido de liturgia, sacramento, hierarquia eclesiástica, templo, etc., mas no sentido de religar o homem ao Criador, através de um instrumento que fosse adequado à razão, porque a fé inabalável é aquela que pode encarar a razão frente a frente em qualquer época da humanidade, como fora está escrito na frente do Livro dos Espíritos, é que, então, através dessa revelação espírita, a gente já tem esse conhecimento que está chegando na academia por outros meios, através, então, desses estudos que eu citei para vocês, na nossa conversa aí. E muitos modelos já foram mudados. A Terra já foi plana. Sabiam que os chineses encontraram muito mais estrelas do que os ocidentais, porque os ocidentais acreditavam num firmamentos, ou firmamento, ou seja, que o céu era imutável. E foi assim criado pelo Criador, então não podia haver novas estrelas. E os chineses não tinham essa crença e enxergavam novos sistemas. A Terra já foi plana, nessa visão. Os miasmas eram as causas das doenças na microbiologia, antes de descobrir os micro-organismos. O criacionismo ele predominava sobre o evolucionismo, ou seja, que tudo evolui, como nós espíritas, que faz parte do espiritismo, a crença de que tudo evolui. O espírito está em permanente evolução. A deriva dos continentes, o surgimento de vasos sanguíneos induzido pelo câncer, e etc, etc, etc. Então, nós estamos nesse caminho em relação à relação entre o cérebro e a mente, e a demonstração da existência da mente como algo independente da criação do cérebro, né? Como algo independente do cérebro propriamente dito. Então, para encerrar, deixar essa frase do Platão, que diz o seguinte: facilmente se pode perdoar uma criança com medo do escuro. A real tragédia da vida é quando um homem tem medo da luz, né? Que é medo do conhecimento, porque ela afronta uma série de preconceitos que a gente tem. Muito obrigado pela atenção de todos nessa noite chuvosa aqui, e fria, certo? Obrigado.